A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Eclesiastes, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10, amém? Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caído não haverá outro que o levante. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você, meus irmãos, é que todos nós, meus irmãos, precisamos de alguém, né, meus irmãos? Depender só de Deus, né, meus irmãos? Mas a gente precisa de uma pessoa, né, meus irmãos? Para estar do nosso lado, né, meus irmãos? Para nos ajudar, né, meus irmãos? Quando a gente cair, a pessoa fala, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Para levantar a minha você, né, meus irmãos? Porque Deus não fez a gente para estar só, né, meus irmãos? Deus, ele tem o melhor para mim e para você, meus irmãos, né? Porque Deus nos conhece, né, meus irmãos? Porque muitas das vezes vocês estamos sozinhos, né, meus irmãos? Ou sozinha, porque ainda não chegou o tempo de Deus, né, meus irmãos? Porque Deus ainda está preparando para mim e para você o melhor, né, meus irmãos? Mas muitas das vezes, meus irmãos, eu e você se encontramos sozinhos porque a gente quer, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus já mostrou a pessoa para você, né? Mas você não quer. Porque você quer olhar a aparência, né, meus irmãos? Você não quer o que Deus está te dando. Porque você acha que merece coisa melhor. Porque você não está olhando com os olhos espirituais. Você está olhando com os olhos carnais, meus irmãos. Porque Deus, ele não olha a nossa aparência não, meus irmãos. Deus, ele olha o nosso íntimo, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que vai pela aparência, né, meus irmãos? Vai pelo corpo bonito, pelo rosto bonito. Vai pela aparência, né, meus irmãos? Só que Deus, ele não vai pela nossa aparência, meus irmãos. Porque Deus, ele vê o nosso íntimo, meus irmãos. Né? E tem muitas pessoas, meus irmãos, que só vai pela aparência, né, meus irmãos? Que só olha a aparência, mas quebra a cara, meus irmãos. Porque eu e você, meus irmãos, tem que olhar, né, meus irmãos, com os olhos espirituais, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente tá só porque é permissão de Deus. Porque Deus ainda não preparou, né, um esposo pra mim, né, uma esposa pra você. Mas muitas das vezes a gente tá só porque a gente, né, quer ir pela aparência, meus irmãos. Mas que você não vá pela aparência, meus irmãos. Porque a nossa carne, meus irmãos, como diz, né, é um pedaço de carne podre, meus irmãos, né? E a gente envelhece, meus irmãos, né? E qualquer feridinha que nasce na nossa pele, né, meus irmãos, se a gente não cuidar, fica podre, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas que vai pela aparência, meus irmãos, que quer um corpo bonito, quer um rosto bonito, e esquece do íntimo, meus irmãos. Esquece, né, de, de ver o caráter da pessoa, meus irmãos. Porque o que adianta se tem uma pessoa que, né, seja bonita, né, que tem um rosto bonito, que tem aparência bonita, um corpo bonito, mas que não respeita você, né? Que não tem caráter, meus irmãos. Então não vale de nada, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que vai pela aparência. E é por isso que tá só, né? Porque muitas das vezes Deus mostra, né, a pessoa certa, né? Deus já mostrou, Deus já falou, mas a pessoa não quer. Porque a pessoa quer ir pela aparência, meus irmãos. Quer ir pelo, né, pela aparência. Mas que você não vá pela aparência, meus irmãos. Quando Deus colocar uma pessoa de Deus na tua vida, meus irmãos, que você aceite, meus irmãos. Que você, né, não deixe de desperdiçar, né, o que Deus está te dando, meus irmãos. Porque a oportunidade não bate na nossa porta duas vezes não, meus irmãos. Se é de Deus, meus irmãos, aceite. Porque Deus, ele quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer ir pela aparência, a gente acha que, né, ah não, vou encontrar melhor, né, mais bonita, mais bonito. A gente quer pelo corpo, pelo rosto, né, meus irmãos? Mas a gente esquece de olhar o íntimo, né, meus irmãos? A gente, porque Deus, meus irmãos, ele vê o nosso íntimo, meus irmãos. Ele não vê pela nossa aparência, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que tá só porque tá indo pela aparência, né? Porque muitas vezes Deus já falou com a pessoa, né? Deus já mostrou, mas não quer. Porque quer ir pela aparência. Mas que você não vai pela aparência não, meus irmãos, que a gente quebra a cara. É melhor você ter uma pessoa que tá com você, meus irmãos, que te respeite, que te valorize, que esteja com você para todos os momentos, meus irmãos. Uma pessoa que você sabe que nunca vai, né, lhe trair. Uma pessoa que você sabe que nunca vai, né, lhe deixar, meus irmãos. Que vai estar com você até que a morte os separe, meus irmãos. Porque você está com uma pessoa pela aparência. Porque tem pessoas, meus irmãos, que quer pela aparência, né? Quer escolher pela aparência. Mas que você não vem escolher pela aparência, meus irmãos. Que você vem escolher
Deixa Deus escolher por mim e por você, meus irmãos. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer pela aparência. É por isso que encontra só. Que você, meus irmãos, deixe, né? Deus mostrar a pessoa para mim e para você, né? Que você também não tenha pressa não, meus irmãos. Porque Deus, né? Ele vai mostrar, meus irmãos, quando for a pessoa certa para mim e para você. Deus vai falar comigo e com você, meus irmãos. Porque Deus sabe que nós precisamos de alguém para estar junto com a gente, meus irmãos. Porque fazer a obra sozinho, meus irmãos, cansa. A gente precisa de alguém para estar junto com a gente, meus irmãos. Para quando você estiver fraco, a pessoa dizer, eu tô aqui. Quando você estiver caído, a pessoa dizer, eu tô aqui. Dar as mãos para mim e para você, meus irmãos. A gente só depende só de Deus, meus irmãos. Mas a gente precisa de uma pessoa para estar, né, do nosso lado, meus irmãos. Porque como diz aqui na palavra de Deus, é melhor dois do que um só. Quando você estiver caído, meus irmãos, a pessoa dizer, eu tô aqui. Te dar uma palavra de, né, de conforto. Te dar uma palavra para te levantar. E estar com você para todos os momentos, meus irmãos. Porque é muito bom estar com uma pessoa quando tá tudo bom. Eu quero ver você estar com uma pessoa quando tiver, né, as coisas não estiver boas, quando as coisas estiver ruins, meus irmãos. Né? Porque tem pessoas que só querem estar comigo com você quando as coisas estão indo bem, né? E nos momentos difíceis, né, meus irmãos, não quer estar comigo com você. Mas quando a pessoa é de Deus, meus irmãos, que Deus mostra para mim e para você, porque essa pessoa, meus irmãos, vai estar com você para todas as horas. Essa pessoa, né, vai estar com você para todos os momentos, né? Mas muitas das vezes você não quer, porque você quer ir pela aparência. Mas que você não vá pela aparência, meus irmãos. Que você aceite o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. Porque quando é de Deus, meus irmãos, tudo é perfeito, meus irmãos. Quando é de Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. E que você venha aceitar, meus irmãos, que Deus tem para mim e para você. Que você não desperdice, meus irmãos. Porque a oportunidade, meus irmãos, não bate duas vezes na nossa porta não, meus irmãos. E quando Deus dá, meus irmãos, que você não quer, Deus, Ele passa para outro, meus irmãos. Porque Deus está dando, mas se você não quer, Deus, Ele passa para outro. E que você não venha desperdiçar, meus irmãos, né? Não venha jogar fora o que Deus está dando para mim e para você. Que você venha, né, agarrar, meus irmãos, o que Deus tá dando para mim e para você. Que você não deixe passar, meus irmãos. Que você não venha olhar a aparência, meus irmãos. Que você venha olhar o caráter. Que você venha olhar, né, a pessoa, meus irmãos. O íntimo, meus irmãos. E não por fora, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Sou pouca irmã Tatiana, entendido essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.